Pensa Brasil, com Fernando Schiller. Pensa Brasil, Fernando Schiller, assunto delicado. Bom, assunto não falta, né, Schiller? Se você falar assim, você põe o dedo na boca, bate aquele ventinho, molhadinho de saliva, você escolhe do que você vai falar, né? Banco Master, Nicolas, candidaturas. Mas nós tivemos hoje uma entrevista com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que voltou de férias. Estava lá o Alexandre de Moraes na presidência interina, estava lá o Dias Toffoli, os dois às voltas com o Banco Master, contrato de 130 milhões de reais, jamais visto na história desde a chegada da família real ao Brasil, um contrato de 130 milhões de reais de FII, não de êxito. E o Toffoli com a história dos parentes que venderam uma parte de um empreendimento que foi parar na mão do Banco Master. Tanto banco para comprar foi o Master. Tantos para contratar um ministro foi o Banco Master. E aí vem o Edson Fachin e fala da história do Código de Ética. Na sua percepção, Schiller, o Código de Ética resolve o problema ou, conforme o texto, ele simplesmente é uma passada de pano a mais, só que com um documento, na realidade que a gente já tem hoje, Schiller? Tudo bem, Eneg, tudo bem, Ferretti, Larissa. Vamos lá. Faz sentido um ministro do Supremo Tribunal Federal pega um caso, né, puxa, como se diz em Brasília, né, um caso para o Supremo Tribunal Federal de alguém que não tem foro por prerrogativa de função, que é o caso do Vorcaro, né, Daniel Vorcaro, os seus executivos, porque tem uma ponta lá de um negócio perfeitamente secundário dentro do enorme escândalo do banco, uma série de questões que envolve o Banco Master com o deputado federal. Então, todo o processo vai para o Supremo, contrariando todo o ordenamento jurídico, o juiz natural, enfim, o devido processo, né, a instância devida, tudo que a gente já fala há tanto tempo aqui mesmo no programa. Não é? E aí a gente descobre que o ministro tem dois irmãos que têm um empreendimento, não é? Cujo fundo, não é? Que adquire uma parte relevante das ações, que faz investimento no resort, é controlado pelo próprio Banco Master. Não é? Fora o tema do jatinho, no mínimo, o que se poderia esperar se no mundo ideal, né, vamos falar no mundo ideal, é que o ministro dissesse, olha, meus irmãos têm um envolvimento direto aqui, minha família tem um envolvimento direto, então eu me sinto impedido, se não de julgar num certo momento, né, mas avocar, trazer o caso para a minha relatoria e decretar um sigilo completo de todas as investigações e controlar as investigações. Bom, se não tem nenhum problema nisso, eu não sei onde que pode ter um problema. Né? Se o país não identifica um problema nisso, o ministro Edson Fachin não identifica um problema nisso, os colegas do Supremo não identificam algum tipo de conflito de interesse nessa questão. Olha, eu acompanho casos de conflito de interesse há muito tempo. Por muito menos do que isso, juízes já se manifestaram impedidos de julgar certos casos, porque tem envolvimento de familiares, porque tem muito dinheiro envolvido. Enfim, então, assim, eu dou isso como gancho para tratar dessa entrevista do ministro Fachin, do presidente Fachin. O que ele diz na prática? O que dá para entender na entrevista? Primeiro, que o tal do Código de Ética, esse é apenas uma ideia. É apenas uma proposta que ele vem consultando ali os colegas, etc. E boa parte dos colegas considera que não é o momento. O que mais me impressionou, Eneg, não é o momento, sabe por que não é o momento? Porque tem um ano eleitoral. Olha, nós estamos em janeiro de 2026, as eleições em outubro e final de outubro, início e final de outubro. O que tem a ver, vou deixar a pergunta aqui, enquete para os nossos ouvintes, tá? O que tem a ver o Código de Conduta, Código de Ética do Supremo Tribunal Federal com as eleições de 2026? A minha resposta, tá? Não sei se é a resposta dos ouvintes aqui, a minha resposta é nada, não tem absolutamente nada a ver. Né? Por quê? Porque o país vai estar discutindo eleições, vai estar discutindo poder executivo, vai estar discutindo educação, desenvolvimento econômico, combate à pobreza, seja lá o que for. Não tem nada a ver, é uma forma de empurrar isso com a barriga, não é? Mostra
a completa, digamos assim, autoconfiança do Supremo, de que, no fundo, as pessoas vão esquecer isso, vai vir o carnaval, depois entra no próprio clima eleitoral. Olha, nós passamos por cima das denúncias lá que foram feitas na famosa Vaza Jato. Né? Boa parte da imprensa, inclusive, não deu o assunto da Vaza Jato, né? Que foram denúncias de um profissional, enfim, que é um perito criminal que trabalhava dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, sob comando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Depois nós empurramos com a barriga o tema da vinculação do escritório da esposa do ministro, 130 milhões, que foi amplamente noticiado, em relação ao próprio Banco Master. Né? Agora, esse caso de conflito de interesse também vão empurrando com a barriga. Né? E o Código de Ética entrou no mesmo problema. Outro ponto que me chamou a atenção na entrevista, ele diz assim, onde o Supremo não se ajuda? Foi perguntado. E o ministro respondeu, bom, no caso do foro privilegiado é um deles. Né? Tem muita gente com foro privilegiado, só que o Supremo, além de ter muita gente que tem o foro, o Supremo ainda ampliou o foro, porque criou o foro eterno. Né? Vamos lá, Lula não tinha foro quando saiu da presidência, porque era ex-presidente, Temer não tinha foro porque era ex-presidente, depois que saiu da presidência. Com o Bolsonaro mudou. Né? O Bolsonaro tem o foro eterno, todos os políticos que eventualmente cometeram algum delito durante o exercício do mandato, né, serão julgados, investigados, seja o que for, eternamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, na prática, por uma decisão que, na minha interpretação, viola a Constituição, porque o foro é por prerrogativa de função, então você sai da função, você perde o foro, né? Ampliou imensamente. Olha, não consigo nem calcular a quantidade de dias, de energia, de gente, de processos, investigações e julgamentos, etc., vai dar com foro eterno. Né? Foro eterno. Um processo que dura quantos anos no Brasil? Quantos políticos, 700 autoridades têm foro no Brasil? Nós vamos ter foro eterno. E agora até o Daniel Vorcaro, né? Que não tem foro, os executivos não têm foro, mas está lá no Supremo Tribunal Federal. Então, eu diria assim, olha, é decepcionante essa entrevista do ministro Fachin. O país espera respostas rápidas e duras em relação às questões éticas que envolvem o Supremo Tribunal Federal. E não uma discussão um pouco bizantina sobre a necessidade ou não de se ter um código de ética e digamos assim, a inconveniência de que essa discussão seja feita no ano eleitoral. Agora, Schiller, a impressão que eu tenho, você usou a palavra decepcionante, eu queria usar a palavra reveladora ou confirmadora. É frustrante você imaginar, porque você talvez, alguém podia ficar com a expectativa de que o Super Fachin voltasse das férias, colocando e jogando luz no Supremo Tribunal Federal, mudando o cheiro da água, quando na verdade aquilo virou um caldo de cultura em que todos, não importa de onde vieram, que presidentes que foram responsáveis pela indicação, todos acabam assumindo o mesmo modelo de comportamento. Há ministros indicados recentemente, entre eles André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que já montou um instituto e já está trabalhando com um instituto. Então, a ideia e o poder de ter negócios, como o Gilmar Mendes tem negócios, o Alexandre de Moraes, a mulher, qual é o limite, como funciona, está posto e todo mundo meio que vai tocando. E finge-se que não existe um nó em Brasília com os parentes advogados e com essa necessidade que só a gente acha que deveria existir, de que eles se julgassem impedidos. Eles não acham. E o Fachin não acha. O Fachin deixou bem claro na entrevista que a intensidade da proposta dele é levíssima. Não é assim, eu vou deixar isso marcado na minha gestão. Não tem gestão, vai ficar 2 anos, depois vem o Alexandre de Moraes presidente mais 2 anos. É rodízio, né, Schiller? Tem um lado de... Nós temos uma instituição forte com uma institucionalidade baixa. Eu acho que esse é um grande desafio, ou não? Olha, vamos lá, toda instituição que se preza tem regras de compliance. As regras de compliance, em geral, são desagradáveis para quem ocupa uma certa função.
Vamos lá, toda a discussão que houve na lei das estatais. 36 meses de quarentena para quem é político ou tem vinculação política em várias esferas para assumir uma posição numa empresa estatal. Ajudou muito as estatais. Muita gente ficou desagradada. Muita gente dizia assim, pô, mas o que tem contra os políticos? Não pode ser político mais, vamos criminalizar a política. Não, regra de compliance não é para criminalizar ninguém, é o que os americanos chamam de damage control, controle de danos, você reduz o risco. Então vamos lá, não há nenhum problema do filho do ministro ser um advogado. Não vai proibir o cidadão de ser um advogado. Agora, quando ele ingressa no tribunal onde o seu pai é um ministro e vai julgar um caso, isso tem que ser transparente e o ministro tem que se declarar impedido de julgar aquele caso. Ele tem que dizer, pô, meu filho está advogando esta causa. Não é? Eu faço churrasco com o filho no fim de semana, eu criei esse rapaz, eu tenho maior interesse no sucesso dele, então eu me declaro impedido. Não é? Se a minha esposa é advogada do banco, que está advogando aqui, e eu sou juiz na corte, no tribunal, eu me declaro impedido. Se os meus irmãos têm negócios com esse banco, eu não vou avocar para mim a investigação, a relatoria de um caso, ainda decretar sigilo sobre todas as investigações. Então, o princípio da compliance, de evitar, da transparência, evitar o conflito de interesse é universal. No setor privado, no setor público, qualquer organização que se dê o respeito. Por que a nossa Suprema Corte não teria regras claras de compliance nessa direção? Então, não está pedindo nada para a Suprema Corte. Além disso, olha, fecho aqui dizendo o seguinte, acho que um código de ética, de conduta como esse, deveria ser discutido por algum órgão externo. Porque vamos imaginar o seguinte, os funcionários de uma empresa fazem o código de ética para os próprios funcionários da empresa, os taxistas produzem o código de ética para os próprios taxistas, estou aqui fazendo uma homenagem aos nossos amigos taxistas, os jornalistas de um jornal fazem o código de ética para os próprios jornalistas. É óbvio que você tem que ter uma supervisão externa, um olhar externo, uma visão institucional do país mais ampla sobre essas regras. O problema é que o que está aparecendo, de fato, é que muita gente, dentro da própria corte, não quer que exista, ou acha que não é importante que exista regra de compliance. E vou dizer, isso vai aumentando o desgaste do tribunal no país, e eu acho que o país deveria se preocupar com isso. Fernando Schiller, pensando o Brasil. Schiller, a gente volta a conversar na quinta-feira. Valeu, obrigado.